Eu gosto do trabalho que eu faço. É isso realmente que eu quero fazer. Nos momentos que eu quis desistir, alguém aparecia e falava que eu precisava continuar. Por que você é tão feliz? Eu faço o que eu gosto. Algo transformador, né? Útil, sensível e que não seja mercadoria. Que minha vida é o teatro. Teatro serve para me dar voz, para me dar existência, vida, significado. O teatro marca a minha infância. O teatro sempre foi uma paixão e um centro de interesse enorme na minha vida. A nossa formação artística era muito mais do esforço, do gostar, do amar fazer teatro. Eu costumo dizer que eu sou aquele diretor que é o diretor que eu gostaria de ter se eu fosse ator. Vou fazer um espetáculo de cunho erótico. Eu vou fazer uma peça de teatro com cegos. E escrevemos esse texto. Vila Nhanhá, toda vila tem uma história para contar. Mas o teatro ele tem um que a mais, ele serve realmente para o questionamento, ele serve para a crítica. A arte é uma missão, não é um prazer. A minha grande missão e paixão sempre foi o teatro. E sempre com uma relação de amor e raiva também, porque o teatro ele me exige muito. É possível existir uma atriz no meio do interior do Brasil? Difícil, né? Ser ator em Campo Grande. Primeiro que não é uma cidade de teatro, não é uma cidade de arte, é uma cidade mais agro, né? Aí eu penso, em Campo Grande já foi montado o Édipo Rei, quantas pessoas assistiram o Édipo Rei? Que ele é um teatro conservador porque nós vivemos em um lugar super conservador. Eu me lembro que a Praça Ari Coelho, por exemplo, não tinha aquela jaula que circula hoje. É interessante porque, assim, eu nunca imaginei que eu fosse morar em Campo Grande, né? Eu acho que o teatro é uma arte transformadora. O teatro, ele assim, depois que você se encontra com ele encontra com você, não tem nada mais forte no mundo. Uma pessoa que não tem nenhum contato com a arte, essa pessoa tá perdida. Mas uma coisa que não parou foi o teatro local, o teatro da cidade. Não, se for contar quantos fatos que teve no teatro, foram milhares. Né? Mas teve um que eu queria contar, esse foi muito interessante. Que as cortinas se abram, que se contem histórias, minhas e suas, e posso ser o que eu quiser. Nesse divino encontro, onde mora o encanto e a magia de um texto que eu já decorei. No céu das araras, no chão das arenas, nas ruas, nos quintais. No céu das araras, ei, no chão das arenas, o espetáculo já vai começar. Evoé, atores, amores. Evoé, no palco, nos bastidores. Evoé, sorrisos e dores. Evoé, te entrego flores. E aí me deparo com coisas incríveis. Uma Glauce Rocha que nasce aqui. Enfim, aí eu vou me deparando com uma história que está escondida, né? E vou pensando, puxa, tem que falar disso, tem que dar visibilidade para isso, porque isso é o teatro. Toda tradição ela é construída, né? Não existe uma tradição que, por graça do Divino Espírito Santo, aconteça. Então, as pessoas constroem, as sociedades constroem isso. Agora, a cultura artística, aí é uma coisa talvez mais recente, no sentido principalmente do teatro, né? A gente pode lembrar, no início do século XX, nós tínhamos aqui Conceição Ferreira, nós tínhamos o Cine Teatro Trianon, que funcionava ali na Rua 14 de Julho. A gente teve até filmes, né, estrelados pela Conceição Ferreira, um filme, né, estrelado pela Conceição Ferreira aqui. Mesmo num ambiente rural e marcado por essa cultura fronteiriça e paraguaia, nós temos vida artística.
quem foi Conceição Ferreira dentro do cenário teatral em Campo Grande. Ela foi uma pioneira, ela foi uma guerreira, ela foi uma irreverente, porque ela dizia coisas na época, lá em 1930, 32, 36, 38, coisas que mulheres não podiam dizer. Ela fez parte de companhias de teatro de Oduvaldo Viana Pai, de Henriqueta Brieba, fez parte do elenco com Henriqueta Brieba, fez parte com Dercy Gonçalves. Então, toda uma história anterior ao nosso conhecimento, ela fez parte. Ela, durante apresentações no Teatro Cine Santa Helena, ela parava o espetáculo, ela mandava acender as luzes do teatro e dizia: senhoras e senhores, é uma vergonha que esta cidade ainda não tem o seu teatro municipal. Em 1930, nasce em Campo Grande Glauci Rocha, atriz consagrada como musa do cinema, teatro e televisão brasileira nas décadas de 50 a 70. Reverenciada por seu talento extraordinário, seu nome está entre as grandes artistas do país. Se apresentou uma única vez na cidade em 1967 no Clube Libanês com a peça Pais Abstratos de Pedro Bloch. Faleceu em 1971 e foi sepultada em sua terra natal, como era seu desejo. Em 1940, nasce em Campo Grande Aracy Balabanian. Descendente de armênios, atriz do teatro e da televisão. Sucesso de crítica e público, deixou sua marca na TV interpretando tipos cômicos inesquecíveis e que caíram no gosto do grande público. No céu das araras, ei, no chão das arenas, o espetáculo já vai começar. O teatro chegou a mim. E eu devo isso à Faculdade de Letras da FUCMAT e especialmente à professora Maria da Glória Sarrosa, uma grande incentivadora, não só da literatura, da arte, da música, do cinema e especialmente do teatro, que ela amava tanto. Então, eu tive um desafio da parte dela de escrever um espetáculo, uma peça de teatro, e eu fiz. E eu comecei fazendo tudo no espetáculo. Não só dirigindo, trabalhando, escrevendo, mas fazendo figurino, pregando cartazes na Rua 14 de Julho, nos postes todo, né, porque era o único meio que a gente tinha de divulgação na cidade. E falando nas ruas, vão lá assistir o nosso espetáculo. O teatro, ele assim, depois que você se encontra com ele encontra com você, não tem nada mais forte no mundo. Porque dentro da arte, o teatro é o mais irreverente, é o mais contestador. Eu acho que é a boca de todas as artes, né? O teatro me fez o ser humano que sou. O teatro me ensinou a falar, a projetar os meus sentimentos, a respeitar a diversidade das pessoas, a conhecer o mundo sobre outra ótica e não só dentro de um quadrado, sabe? Mas ver todas as possibilidades das formas de manifestação e ser respeitada. Então o teatro me deu liberdade. Eu sou muito grato, sabe? Pelo teatro, por essa linguagem tão universal, sabe? E tão revolucionária. Minha formação na área do teatro é nenhuma. Eu não tenho uma formação acadêmica na área do teatro. Eu toda a vida fiz teatro desde a adolescência. E toda a minha vida eu fiz teatro. Acho que desde os 15 anos eu tenho feito teatro. Ou como ator e logo em seguida como diretor. Então nós fazíamos teatro totalmente amador. Um teatro, né, que as pessoas adoravam fazer teatro e aprendiam a fazer teatro com a gente mesmo e entre a gente mesmo. Então era um teatro realmente que se expandia no estado como um todo, né? Mas ele era um teatro que não tinha então essa questão do estudo do fazer teatral, mas tinha o prazer de fazer teatral.
A minha grande missão e paixão sempre foi o teatro. E sempre com uma relação de amor e raiva também, porque o teatro ele me exige muito. Eu, num processo de montagem, eu fico muito exaurida, porque eu penso daquilo de manhã à noite, aquilo toma conta de mim, tudo que eu pesquiso é para aquilo, eu deito pensando, eu acordo pensando. Então é uma coisa que, e às vezes são processos demorados, assim, esses 6 meses, 1 ano, então é muito intenso, porque quando você monta um trabalho com todos os elementos que ele exige, né, com esse mergulho dos atores, onde eles têm um trabalho de corpo, de voz, onde tem todos os segmentos presentes, alguém pensando na luz, alguém pensando no som, alguém pensando... E se aquilo for um mergulho mesmo, todo aquele processo, ele vai estar em cena. E aí você vai ter um trabalho que agrada a plateia. E não tinha ninguém praticamente mexendo com o teatro de bonecos. Principalmente com boneco de espuma. É onde que eu comecei a trabalhar. Fui, festa, escola, não parava. Graças a Deus, fiz muitas apresentações. Eu fui de poucos artistas no teatro de bonecos que fiz praticamente 90% do estado, entre oficinas e teatro de bonecos. Uma pessoa que criou também essa coisa do teatro de boneco pantaneiro, que é mamulengo pantaneiro, foi a Cristina Mato Grosso. Que a Cristina Mato Grosso também teve um dedo no teatro de bonecos. Ela adorava, a Abigail também, gostava muito de teatro de bonecos. Ela tem o maior respeito pelo meu trabalho, eu tenho também um bom respeito por ela, porque ela é também a história do nosso estado. Cristina Mato Grosso, Abigail, né, fazem parte. Hoje eu estou fazendo fisioterapia nas mãos porque eu estou com calos de tanto trabalhar. Né? São uns caroços que estão começando a surgir na minha mão de tanto trabalhar. Né? Mas eu não me entrego, não. Eu não me vejo sem boneco, não, viu? Cristina Mato Grosso, primeira campograndense com formação em artes cênicas. Suas publicações sobre o teatro popular, teatro educação e teatro resistência têm raízes regionais em busca de nossa identidade teatral. Na década de 80, o douradense Emanuel Marinho encanta a cena campograndense com sua poesia e interpretação crítica e irreverente. O primeiro ingrediente que eu tenho para fazer teatro é o amor, o respeito. Um nome que eu tive perto, que fiz oficina, foi o Ilo Klug. Tive muita influência dele, porque era muito poético e ele usava de muitos objetos, muitas coisas possíveis de construir esse teatro que hoje eu faço. O meu teatro, ele eu acho que é um sacerdócio, é estar em cena por mim, mas principalmente por aquele que vai assistir, né? A gente fazia muito teatro, a gente praticamente estava inserido no nosso dia a dia de uma maneira muito constante, muito forte, muito visceral mesmo. Era muito comum a gente estar em 4, 5 grupos diferentes, porque a gente tinha uma necessidade tão grande de fazer teatro que um grupo só não era suficiente para a gente estar em cena. Se eu ficasse rico, eu continuaria fazendo teatro, porque não é pelo dinheiro que eu faço teatro. Não é que não é importante, é importante. Eu vivo do teatro, né? Não quero fazer outra coisa, mas não é pelo dinheiro que a gente faz teatro, não é pelo dinheiro que eu faço teatro. Por que tem que ter tanto dinheiro? Não precisa. Você não precisa de tanto dinheiro. A pandemia está mostrando pra gente isso, muita gente está indo embora. Se hoje muitos de nós fôssemos embora, talvez iríamos felizes, porque fizemos teatro. É pura paixão, porque ele te arrebenta, ele te bota no chão, aí você vem, você levanta, eu até babo quando eu falo do teatro, mas ele te ensina a viver, mas viver de teatro é muito difícil. É uma paixão assim que é ímpar, não tem como você fazer teatro para ganhar dinheiro. Você tem que fazer teatro porque você é inteiramente apaixonado por ele. Que bom se você consegue viver de teatro e ganha dinheiro. Mas o meu barato é o social. Eu demorei para entender essa questão. E o meu trabalho é o teatro comunitário.
Esse é o teatro que me move. É o teatro para todos, para todo mundo. É o teatro que você pode participar, que você pode estar junto. Cada personagem que eu vou fazer é sempre um desafio e é sempre muito estudo mesmo. É da vida para o espírito humano, e da vida para um espírito humano não é fácil, não. É ter generosidade também de se distanciar e deixar o personagem aparecer. E é bem difícil para a gente que é ator, porque a gente é egocêntrico. E às vezes a gente quer aparecer mais do que o personagem. Então a gente tem que estar com essa luta constante de não deixar o ator aparecer. E quem tem que aparecer é o personagem. É esse desafio. É um exercício constante a função do ator. Não dá para você... Eu brinco muito assim, brinco sério, de que eu passo o tempo inteiro fazendo laboratório. É o tempo inteiro. Eu sou um bom observador. O processo de estar ou querer estar em todos os campos, as vertentes, seja na direção, na iluminação, no cenário, no figurino, na escrita do texto, não é por exibicionismo. É por uma paixão. O Amiradade é uma grande referência na minha vida. Lembro que lá no início dos anos 80, né, quando eu vi o Tá na Rua, quando eu vi as falas do Amiradade, né, aquilo assim me impactou muito, né? O teatro se faz com pesquisa, uma pesquisa aprofundada do conteúdo e da forma. E aí a preparação desse ator para ir para a rua e mostrar de maneira ampla e nítida o estado em que nós vivemos, né? É um estado ainda genocida, é um estado ainda desigual, né? Em vários sentidos, né? Que ainda existe o preconceito, e mostrar, né? Pontuar isso sem mascarar e abrir uma reflexão e proporcionar ao público uma mudança de posição em relação a isso, né? Eu lamento, mas eu lamento muito, porque é um estado que teria tudo para ter uma cultura ali borbulhando, o caldeirão da cultura que no estado deveria estar borbulhando, porque dinheiro não falta, o que falta, infelizmente, é a vontade política. Agora, se houvesse a vontade política, meu Deus, esse estado estaria exportando arte para o mundo inteiro, não digo para o Brasil, mas para o mundo. Quando eu falo em teatro, eu já me emociono, porque o teatro, como diz a Spolin, ele nos fornece as ferramentas necessárias para você fisicalizar, ou seja, materializar o abstrato, materializar o que está no contexto do pensamento e do sentimento. Teatro surgiu na minha vida quando eu tinha 16 anos. Tinha um grande amigo, que é o Nelson Peixoto, diretor até hoje do Arte Boa Nova. E Nelson me convida para fazer a parte de sonoplastia de um espetáculo dele. E eu, né, moleque, 16 anos, falei, vamos lá ver o que é isso, né, vamos aprender. E era muito divertido. E aí eu acabei me interessando pelo teatro. Aí eu fui ler Stanislavski, aí eu fui ler Boal, aí eu fui ver Bertoldo, aí enfim, eu mergulhei nesse universo e fui fazendo a minha concepção do que seria teatro. Falei, Ivan, vamos montar um grupo de teatro aqui com o pessoal do SMAC, com os cegos? Oi? Como assim? Bem, eu vim para Campo Grande lá nos anos 90 e fiz um evento que a gente pegou o Centro de Cultura Otávio Guizzo e cobriu ele todo de jornal e criou um labirinto lá dentro. Aí eu fiquei conhecendo as pessoas mais importantes, né, vamos dizer assim, do teatro campograndense. A maioria dos meus trabalhos é assim, eu parto do nada, sento com os atores, os possíveis atores, a possível equipe, e tenho uma conversa. E a primeira pergunta é, o que vocês querem falar de quê? O diretor é o que segura as rédeas dos cavalos selvagens, para que um não vá para lá e outro para cá, que corram todos na mesma direção, a manada, né? Você que quer ser artista, tem que estar preparado para a fama ou para a fome. As duas vão acontecer na sua vida. Então, o teatro serve para sacudir, dar um saculejo na consciência humana. Então, esse despertar de sentimento que o teatro proporciona
ele nos leva a diferentes caminhos e traz resposta que o ser humano às vezes nem está buscando. Eu acho que a figura do diretor, ela vai ser sempre lembrada como a figura dessa pessoa que dialoga com todos os aspectos da cena. Eu acho que eu não sou aquele diretor que impõe algo pro ator. Ele precisa também me mostrar o que ele pensa dessa cena, como que ele agiria, né, dentro desse espaço, com esse texto, qual seria o discurso dele, além do discurso do autor. Hoje, essas questões de gênero, né, estão muito presentes dentro da minha obra, que já estava lá desde o começo, mas não tinha essas palavras, não tinha esse espaço e tal. Então é isso, o teatro para mim é isso, é esse lugar louco de fala, né? Um lugar onde eu posso ser eu mesmo, eu posso falar de mim com propriedade. Eu consegui estabelecer um mercado em Campo Grande. Eu presto trabalhos de figurino, de maquiagem, de cenário, agora de luz. Eu acho assim que tem sido uma experiência boa na questão, né, assim, até mesmo de entender o processo, porque antigamente era muito, a gente não entendia nada, a gente ia lá, fazia, né? Não, hoje não, a gente entende, né, como que tem que ser, porque eu trabalho muito com customização, eu gosto de customizar, gosto de aproveitar o que já existe, uma até para economizar, né? Outra para ter menos lixo futuramente, outra para poder, né, assim, até a gente ver, isso vira isso, né, uma transformação. Esses dias me perguntaram numa entrevista qual era o papel mais difícil que eu já tinha feito. Aí eu falei que era aquele que eu fazia todo dia, de ser mulher e artista. Porque a gente vive não só numa cidade tradicional, patriarcal, do agro, mas a gente vive uma cidade em que isso tudo achata muito as mulheres. Muito. E quando começo a fazer teatro, minha família era a que primeiro falava, quando eu cheguei em casa com aquele prêmio de melhor atriz, nossa, não, você não pode ser atriz. Eu falei, mas eu já sou, e olha aqui, eu sou a melhor do estado. Não, é outra profissão. Eu não espero mais aprovação para acreditar que eu faço o que eu faço. Acho que é por isso também que eu sempre trabalhei com atores jovens, que estão começando, que têm pouca experiência, e a gente vai construindo junto a nossa história, assim, isso me interessa muito também. Acho que é assim até hoje. Trocas com outros grupos, com outros diretores, e aí eu acho também que a gente pode investir nisso nos projetos que a gente faz, né? Trazer profissionais para cá, um intercâmbio também da gente sair e trocar, então isso muito me interessa. E aqui em Campo Grande nós temos muitos profissionais, né, de diversas formas de se pensar, embora às vezes seja diferente, né, às vezes fala, mas pensa diferente, mas ali no fazer, se a gente junta dois diferentes, a gente tem que adotar e enxergar um caminho, né, e às vezes enxergar esse caminho pode ser um caminho muito interessante para o trabalho. Então eu acho que é importante fazer o intercâmbio, embora eu acho que pouco se faça o intercâmbio aqui em Campo Grande, justamente pela personalidade da cidade. Tem companhias de 30, companhias de 15, companhias de 40 anos, gente que faz teatro há muitos anos, né? É uma síntese do Brasil, né? A gente faz teatro com o que a gente pode, da maneira como a gente pode. Ao mesmo tempo, a cidade também trata o teatro, a cidade e os artistas como se fosse uma coisa, qualquer coisa. Tá bom, isso aí tá bom. Eu vi muitos cidadãos de Campo Grande, não artistas, por que vocês ensaiam tanto? Não, o teatro é só uma coisinha. Então, isso, de certa forma, isso também é uma deformação, né? A gente vê artistas, por exemplo, que não tem um domínio total da luz, mas também não convida alguém, um artista iluminador, que não tem domínio total de figurino, mas também não convida um artista figurinista. Quer dizer, e aí fica se fazendo como se, da sua maneira. O nosso treinamento muito se deu disso, vindo do circo também, pegando isso que era muito forte da gente, da acrobacia, do malabares, mas trazendo para auxiliar dentro da dramaturgia ali do corpo. Claro, a gente foi beber fonte, por exemplo, teatro físico do Lume, né, tem aquela experiência, por exemplo, o palhaço, as saídas, aquele trabalho de palhaço, a gente foi beber na oficina com Vasconcelos, em vários lugares, e trazendo aquilo, o que a gente assimilava, o que poderia ser nosso dentro disso. Então, esse dia a dia é uma construção muito pessoal também, né?
Então você se nutre poeticamente com um livro, com um filme, uma referência, alguma outra situação e vai costurando aí a sua bagagem. Um outro marco que eu considero na minha carreira que foi o Crianceiras, também aí de um salto profissional, principalmente em questão de produção, que eu entrei numa produção mais complexa, com uma equipe maior, enfim, em que eu pude ser atriz, acho que pela primeira vez, somente atriz. Em torno de 20 anos eu trabalhei apenas como ator de teatro e circo. Nos últimos 5 eu venho também com uma outra profissão. A gente queria também fazer televisão. Na minha época, quando eu comecei a fazer teatro, eu queria fazer malhação. Era o que tinha na época, todo mundo queria fazer malhação, então também quero fazer malhação, é normal, eu acho. Mas com o tempo você vai percebendo que talvez Rio, São Paulo, Brasília, não é o lugar que a gente está procurando. Atores, amores, no palco, nos bastidores. Quando a gente começa a pautar certas coisas, eu sempre falo assim, a gente não exige um hotel 5 estrelas para onde a gente vai, em hipótese alguma. Mas também a gente não pode ficar em qualquer lugar, entende? Então assim, a gente sempre busca o equilíbrio dessas condições para o trabalho ter um resultado bacana. Hoje nós temos pouco estímulo para a produção, eu acho. Porque, por exemplo, nós temos aí cerca de 100 unidades de escolas que poderia ser uma rede poderosíssima de distribuição, de promoção da nossa produção teatral, né? Centros culturais, as escolas como centros culturais comunitários. Nós colocamos 150 cadeiras, montamos uma estrutura do lado de um caminhão, 2 tratores, uma árvore que tinha no local e começamos o espetáculo e a gente não via ninguém. E aí depois a gente percebeu que as pessoas estavam todas do lado, porque eles achavam que não podia sentar, porque eles não tinham costume. E o pessoal da produção falava, não pode sentar, é para vocês. Não, a gente vai ficar de pé, tudo bem. Porque talvez eles tivessem a impressão de que sentar ia ter que pagar para assistir o espetáculo. Eu estava em Corumbá, em Ladário, vestindo boneco, que era o Pereba. Aí eu estava andando, brincando assim, de repente eu escutei, tum! Era uma pedra. Aí de repente eu escutei, era um monte de pedra, né? Eu estava andando, falei, tudo pela arte, não estou lá brincando com o boneco. De repente, o que eu sinto? Assim, um tapa bem na conjuntura minha do boneco ali, né? Eu caí de joelho. Tuf. O que me aparou foi as mãos do boneco. Aquele dia foi assim, excepcional. Eu apanhei literalmente, né? Mas tudo pela arte, né? Como é ser ator, é ser uma pessoa persistente naquilo que se escolheu fazer. E por que eu faço? Quando eu levanto para fazer o que eu faço, eu posso estar cansado, eu posso estar estressado por alguma outra coisa de um outro dia que eu tenha feito, mas nunca fazer o que eu faço me causa alguma coisa que não seja prazer, que não seja alegria, que não seja vontade de continuar fazendo. Eu acho que o nosso teatro, a chama dele está nos artistas, né? Todas as conquistas que aconteceram no decorrer dessa história foram conquistas dos artistas. Quando você vê esse teatro, você vê uma gente muito potente, muito resistente, muito aguerrida, um teatro que, apesar de ainda carecer de uma formação profissional nessa área, está muito na valentia, no sonho e no suor dessas pessoas. Né? E que aí é o ser humano no centro, fazendo a máquina girar. Claro, numa sociedade conservadora, acanhada, né? Então como ele resiste a isso? Dar visibilidade a essas pessoas é dizer para a sociedade, olha, essas pessoas estão aqui, estão fazendo, e percorreram muitos lugares da cidade. E quem viu, quem se tocou, não esqueceu. Eu estava fazendo um ensaio de um espetáculo no Centro Cultural José Otávio Guizzo e tinha o filho de uma amiga que fazia teatro, que estava sempre por ali também, me vendo ensaiar. E no ensaio nesse espetáculo tinha coreografia, a gente saltava, enfim, dançava, fazia várias coisas de palhaço. Quando acabou o ensaio, essa criança chegou para a mãe e disse, mãe, o ar se voa. Aí eu voei. Aí eu entendi que o teatro me daria essa possibilidade, essa capacidade.
Quando nós fazemos uma peça infantil, seja lá naquele bairro paupérrimo, que a gente sente ali o alvoroço daquelas crianças, é um espetáculo da Paixão de Cristo, numa comunidade muito pobre, numa cidade distante do Estado, que a gente vê o fascínio das pessoas, é onde a gente percebe: não estou rico, não sou conhecido nacionalmente, mas a compensação está aí, de ver a satisfação dessas pessoas, de conhecer um trabalho através de nós. É uma semente que nós lançamos essa semente e que muitos, os que estão chegando agora no teatro, eles irão colher esses frutos. Eu tenho certeza absoluta. Muito daqui 10, 20, 30 anos eles vão colher. Mas o importante é que nós lançamos a semente. O teatro não vai morrer. O Boal falou uma vez uma frase certíssima. A única coisa que vai sobreviver vai ser o teatro. Sabe por quê? Que vai ser o único lugar onde o homem vai olhar olho no olho do outro. Uma grande coisa que tem o teatro, que eu acho que tem que ressaltar, é a alegria. É que você ensinar, você educar, mas sempre com prazer e com alegria. Que aquilo, essa irreverência, né? Esse evoé, né? Estamos vivos. Evoé, atores, amores. Evoé, no palco, nos bastidores. Evoé, sorrisos e dores. Evoé, te entrego flores. Contra-regras insistem em resistir. Quem não viu já foi, quem foi sentiu. Reparou, levou um pedaço. Evoé, atores, amores. Evoé, no palco, nos bastidores. Evoé, sorrisos e dores. Evoé, te entrego flores. Esta série é dedicada à professora Maria da Glória Sarrosa, importante incentivadora do teatro em Campo Grande. Sua memória nos inspira e fortalece.